Bom, seguindo aqui no assunto bugs, aqui na seção erro, defeito e falha, chegamos aqui no exemplo de um reporte efetivo para criação de um bug, para abertura de um bug em si. E vai muito também do que eu já falei na aula anterior, na aula reporte de bugs. Então aqui eu trouxe, basicamente com aquelas características que nós vimos na aula anterior, eu trouxe aqui um exemplo de um bug. Muito parecido com os bugs que às vezes eu abro aqui no meu dia a dia. Então eu tenho aqui o título, vocês podem ver que é um título bem curto, tá bem simples aqui, ó. Erro inesperado, eu coloquei o código do erro, no caso, 500 ao realizar o login. Poderia só colocar, no caso, erro inesperado ao realizar o login. O desenvolvedor que visualizar esse bug, seja no Jira, seja no Bugzilla, seja em qualquer ferramenta que seja, ele já sabe que ele tem um erro inesperado, no caso aqui um erro 500 ao realizar o login. Se ele mexeu lá na classe de login, muito provavelmente ele já sabe, eu não vou dizer a linha, mas o trecho onde aquilo está, ou ele já vai pensar, putz, aquilo que eu mexi para corrigir aquele outro bug causou esse bug aqui. Então é por isso que é importante você ter um título bem curto e direto. Os passos para a reprodução eu coloquei 3 aqui, ó. Acessar a tela de login do sistema, depois utilizar o login e senha contido no documento anexo e 3 clicar no botão entrar. Algumas vezes eu acabo colocando tanto o login e senha aqui mesmo no corpo da abertura do bug, dentro da ferramenta mesmo. Como só a equipe ali tem acesso à ferramenta, não tem problema de vazamento de dados, mas eu já vi também empresas onde as pessoas colocavam esse espaço de reprodução, no caso, usuário, senha, coisa parecida, e-mail, dentro de uma planilha e colocava essa planilha anexa no bug. Aí vai da forma que a sua empresa trabalha. É muito mais ágil você colocar, utilizar o login tal e a senha tal, e aí clicar no botão entrar. E aqui eu coloquei o nome do botão entre aspas, e aí você pode, por exemplo, colocar em negrito, para você realmente dar uma ênfase que precisa clicar naquele botão. Então aqui também vai de acordo de cada um, né, a forma para deixar mais explícito. Qual que foi o resultado real desse passo a passo? O sistema retornou um erro inesperado ao usuário e no console do navegador exibido o erro tal. Então, deixei claro que existe um erro para o usuário, só que quando você abre o console do navegador, que é aquele famoso botão F12, quando você usa o Chrome, quando você usa o Firefox, que são as ferramentas de desenvolvimento, você tem um erro, você tem uma mensagem de erro diferente da mensagem de erro inesperado para o usuário. E aí eu fui lá, coletei este erro e coloquei aqui, realmente para trazer o máximo possível de informações para o desenvolvedor, para realmente ajudar ele na análise e correção desse erro, desse defeito. Qual que era o resultado esperado desse passo a passo? O sistema ele deve validar as credenciais do usuário e realizar o login, basicamente um login com sucesso, não deveria retornar erro. O que eu coloquei aqui em notas? Eu estava no ambiente de desenvolvimento, aqui você poderia colocar no caso uma URL, uma coisa parecida. Coloquei a versão do meu navegador, Google Chrome, versão tal, poderia colocar Windows tal, o que eu achasse que fosse necessário, ou que o meu desenvolvedor achasse que fosse necessário. O que eu costumo fazer quando eu começo em algumas empresas? Normalmente as empresas, ninguém tem, isso é que eu costumo chamar de máscara de abertura de bug, ninguém tem isso aqui, ninguém tem essa máscara de abertura de bug, ninguém tem esses dados mínimos para abertura do bug. Normalmente eu começo com esses dados, que para mim são os dados padrões, e por exemplo nas dailies, ou eu chamo, faço alguma call com algum desenvolvedor, eu pergunto, cara, eu abri esse bug aqui, me diz o que você achou desses dados, você acha que está faltando alguma coisa, você acha que esses dados são importantes? E aí, normalmente, os desenvolvedores, eles costumam dar um feedback muito positivo, eles falam, pô, legal, a gente nunca trabalhou dessa forma, ninguém usava isso aqui dentro, a pessoa escrevia bug de qualquer forma, abria bug de qualquer forma, então isso aqui é muito legal, e sempre eles davam algumas dicas, então me coloca a URL, me coloca a versão do navegador, me coloca alguma coisa assim. E aí você vai deixando a sua máscara de abertura de bugs, o seu reporte de abertura de bugs muito mais rico. E foi que nem eu falei aqui nessa sessão, né, nas últimas aulas. Isso facilita na hora da primeira análise do desenvolvedor. Ele não vai perder tempo analisando com dados incorretos, ele não vai devolver para você, você não vai perder seu tempo colocando mais dados, ele vai conseguir reproduzir o bug, analisar e corrigir muito mais rapidamente. É ganho de tempo e tempo em TI é dinheiro. Então, muito importante.
Aqui também eu coloquei os anexos, né, que nem foi no exemplo que eu falei, né, usuários, né, senha, poderia ser um print chamado evidência.png, poderia ser um vídeo chamado evidência.png ou um log chamado log.txt. Aqui vai realmente de caso para caso, mas realmente a dica que eu dou para todos, você entrando numa empresa que não tenha uma máscara, que não tenha um reporte padrão de abertura de bugs, crie um. Use esse que eu coloquei aqui. É praticamente o meu básico que eu uso em todas as empresas. É o básico para seguir trabalhando. E é absurdo que a gente veja ainda que as sênior, que as plenos com mais de 5 anos de experiência que não fazem isso, que escrevem bug de qualquer forma. E foi como a gente falou lá no começo dessa sessão. É habilidade. Se você não tem habilidade de reportar um bug, como que você vai seguir trabalhando em QA? Então é muito importante. É importante realmente fazer isso da maneira correta, pensando no time como um todo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do bug na aula 16. Espero vocês lá. Encerrando aqui a sessão 6 sobre erro, defeito e falha, sobre os bugs, eu quero só mostrar uma parte conceitual aqui para vocês, que é o ciclo de vida do bug. E aí eu tenho um slide aqui que é basicamente o seguinte. Aqui eu trouxe um ciclo de vida padrão do bug, mas aqui eu coloquei aqui logo no começo aqui, que assim, cada empresa, cada cliente, cada consultoria, como ele trabalha, como cada um deles trabalha com uma ferramenta diferente de gestão de bug, ou seja, um bug tracker, short tracker diferente, às vezes essas ações aqui dessa imagem são um pouco diferentes, mas assim, no padrão acaba sendo bem assim. Então, o que que acontece, né? Normalmente você abre o bug na ferramenta e normalmente ele tem o status novo ou aberto, normalmente em inglês, new ou opened. E aí assim, esse bug fica lá numa fila, normalmente no backlog, coisa parecida. E alguém acaba puxando o bug, o desenvolvedor acaba puxando o bug, ou você tem às vezes algum gestor que faz a atribuição de bugs, e aí, ou seja, esse bug ele passa para o estado atribuído. Ou seja, o bug ele estava ali sem ninguém como sendo atual dono dele, no caso, né, como sendo atribuído, e ele passa para atribuído e ele passa a ser colocado na fila no nome de uma pessoa X. Que pode ser um desenvolvedor ou pode ser alguma outra função dentro da equipe. Aquele bug vai ficar ali atribuído. Às vezes algumas empresas a pessoa precisa mudar de atribuído, por exemplo, para em progresso, in progress ou coisa parecida, para to do, sei lá. Não, isso, para to do, coisa parecida. Aí de novo, né, vai de empresa para empresa. Quando o bug ele é corrigido, o que o desenvolvedor faz? Ele muda para corrigido, e aí aqui você tem diversos cenários de empresas. Você pode esperar um deploy, pode estar esperando o fechamento de uma versão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas beleza, ele passou para corrigido. E quando esse bug ele é entregue para teste, aí pode ser, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento ou no ambiente de qualidade, ele passa para o estado testar. Ou seja, aqui ele cai para o testador fazer o teste, né, para o QA fazer o teste. De novo também, eu trabalho em empresas que depois do testar você tem você tem um outro status, que aí pode ser em QA ou em testes, e aí, novamente, cada empresa vai ter o seu. E aí aqui o QA ele só tem dois cenários, né? Daqui já não tem muito para onde ir. Ele pode validar, ou seja, aquele bug que ele abriu lá como novo aberto, ele foi corrigido, não acontece mais o erro. Ele muda o status do bug para fechado, ou ele foi testar e o bug realmente continua acontecendo. E aí ele vai reabrir esse bug, ele muda o estado para reaberto, e aí depois esse bug reaberto, ele pode ser ou diretamente atribuído para quem corrigiu, ou ele pode voltar para o backlog. De novo, cada empresa vai trabalhar de uma forma. Um cenário que eu não citei aqui, mas, por exemplo, dentro do atribuído, o desenvolvedor ele pode, quer dizer, na verdade, entre o atribuído e o corrigido, o desenvolvedor ele pode analisar, por exemplo, que aquilo não é um bug. E aí ele simplesmente devolve para quem abriu, e aí o que analisa e fecha. Aqui realmente eu não quis colocar aqui, porque a gente acaba fugindo um pouco da ideia de mostrar o ciclo de vida padrão. O que é importante? Você estando numa empresa, você precisa entender qual que é o ciclo de vida padrão do bug, né, da abertura de bugs e tudo mais. E como eu disse lá atrás, na parte das ferramentas de caso de teste,
Você não precisa de curso para isso. Meia hora batendo papo, seja com o Scrum Master, seja com o PO, seja com o gerente de projeto, seja com o desenvolvedor, seja com quem seja, você consegue entender isso aqui. E aí você começa a fazer no dia a dia. Ou mesmo você pode pegar um bug anteriormente fechado ou reaberto e você consegue analisar ali pelo histórico o que foi feito, entendeu? Então é isso, realmente entendam isso, isso é importante, assim como também é importante a questão do reporte dos bugs. Entendendo isso aqui, fica muito mais fácil no dia a dia. Você não vai ouvir xingo na hora da daily, você não vai ver ninguém enchendo o saco porque o bug foi aberto errado, ou porque o bug foi movido de forma errada ali dentro do ciclo de vida da empresa. E tem empresas realmente que têm um ciclo de vida muito bem robusto, muito bem definido. Eu lembro quando eu trabalhava na Itautec, nós tínhamos um diagrama gigantesco, eram diversos ciclos de vida, eram diversas fases, estados, e a gente costumava ter aquilo até impresso na nossa mesa para não ter erro. Porque na época nós éramos uma empresa que tínhamos uma metodologia de projeto muito forte por trás, aquilo não podia ser feito de forma errada. Mas depois, com o tempo, com o ágil, as empresas acabaram realmente abrindo um pouco essa questão dessas pedidas muito altas assim em termos de processo. Mas é isso, realmente entendam na empresa de vocês. E agora a gente vai para a próxima sessão. Vamos lá, vamos para a próxima aula. Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui na sessão 7, que tem o mesmo nome da aula 17, que são as fases de teste. E agora nós vamos ter 3 aulas, que são 3 sessões também diferentes aqui, que são 3 assuntos bem importantes. É bem importante que vocês entendam isso aqui. Isso aqui são coisas bem importantes dentro dos conceitos e dos fundamentos do teste de software. Bom, aqui nas fases, vamos lá, a gente vai começar falando sobre o teste unitário, que são basicamente os testes de unidade, que é aquela fase de teste que normalmente, diria 95, 99% das vezes ali, que quem executa é o próprio desenvolvedor, ou seja, né, o objetivo dela ali é você testar cada unidade do sistema de forma individual. E aí o objetivo é isolar cada parte do sistema e também para isso garantir que essas pequenas partes estejam funcionando de forma isolada. E aí, como o texto aqui do slide diz, né, esse tipo de teste ele é da responsabilidade do próprio desenvolvedor durante a implementação. Isto é, após o desenvolvedor codificar uma classe, por exemplo, um módulo, é importante que ele tenha criado o teste de unidade dele. Muitas empresas hoje ainda não fazem teste de unidade, no caso, muitas áreas de desenvolvimento. O mundo perfeito é que o desenvolvedor faça, que ele termine o desenvolvimento dele e logo na sequência ele cria o seu teste de unidade e esse teste unitário que ele seja colocado numa esteira para que ele sempre seja rodado sempre que um novo desenvolvimento for criado. Então, dessa forma, o desenvolvedor ele também consegue garantir a qualidade do sistema dessa forma, também podemos dizer assim, de uma forma automatizada, como se fosse o teste automatizado do QA. Então, foi o que eu falei no começo, já vi casos de vagas que pediam para o QA fazer o teste unitário, mas isso é muito raro. Realmente, o certo, o ideal é que o desenvolvedor faça isso. Bom, o teste de integração, aqui eu posso dizer assim, essa fase de teste acontecia muito mais no passado, hoje em dia já é um pouco mais raro, mas a ideia é que os testes fossem feitos, né, fazendo integração entre módulos. Então vamos supor, você tem um sistema pronto com vários módulos, você gera um módulo novo, então a ideia seria que o teste de integração validasse a integração entre os módulos antigos com o módulo novo, ou vamos supor, você está desenvolvendo um software novo e você vai entrar com uma parte que, sei lá, faz uma consulta no banco de dados, então a ideia seria realmente você ter um foco nessa integração. E aqui o texto diz, né, isso envolve o teste de cada módulo de código individual. Um pedaço de software pode conter vários módulos, geralmente criados por vários desenvolvedores diferentes. E foi o que eu falei, né, antigamente isso funcionava de uma forma melhor, esse tipo desse teste. Hoje em dia, com ágil e tudo mais, eu vejo que
que essa fase de teste já não tem tanto apelo como tinha antigamente. Normalmente isso aqui era feito em conjunto entre QA e desenvolvedores. Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, nós como QAs criávamos os casos de teste e os desenvolvedores executavam, mas também cada empresa acaba trabalhando de uma forma diferente. Agora o teste de sistema, esse aqui é basicamente o teste que nós QAs fazemos, né? Ele é como se fosse o teste do sistema como um todo, ou seja, entrega um sistema para nós, nós vamos lá e testamos ele. Então é o teste de sistema. Olha lá, este nível de teste está interessado se o sistema funciona como um todo, com todas as unidades trabalhando juntas, então seja APIs, base de dados, tela de login, tela de cadastro, tela de pagamento, etc. Essa fase de teste ela é comumente chamada de teste de caixa preta, já que o sistema é testado com tudo ligado. E aqui novamente, né, banco de dados, serviços web, jobs, etc. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre caixa preta, caixa branca, mas realmente assim, o teste de sistema é onde o QA realmente acaba colocando a mão, é onde o QA realmente podemos dizer que é o habitat dele, né? Onde realmente ele tem que fazer o trabalho dele de uma maneira bem feita. Bom, a última fase aqui, que é o teste de aceitação, e aqui em alguns momentos o QA até pode participar, mas a ideia aqui é verificar, né, o sistema conforme os requisitos, as regras de negócio, etc. Muitas vezes o usuário final ele é envolvido aqui nesse teste. Algumas vezes é uma área de projeto dentro da empresa, com o PO. Às vezes o QA participa, eu já participei em algumas empresas de teste de aceitação. Normalmente acaba acontecendo ou num ambiente chamado homologação ou num ambiente chamado stage. E aquela coisa, cada empresa acaba trabalhando de um jeito, mas aqui realmente é importante que vocês entendam os conceitos dessas fases e não onde ele vai ser aplicado, como vai ser testado, né? Aqui também, né, eu coloquei, né, que os testes de aceitação eles são geralmente realizados por um grupo restrito de usuários finais do sistema, né, em um ambiente diferente do ambiente dos testes de sistema, que é como eu falei, né, um stage, uma homologação, que normalmente é diferente onde foi executado o teste de sistema que a gente falou no nosso slide anterior. Aqui eu trouxe um quadro mostrando as quatro fases. O escopo equipe, a origem dos dados, o volume dos dados, as interfaces e os ambientes de cada um deles. Então vocês podem ver realmente a diferença, né? Teste unitário, teste de integração sempre acontece no ambiente de desenvolvimento, ou até mesmo você pode pensar assim, ambiente local, né? Ambiente realmente a máquina do desenvolvedor. Os testes de sistema, no caso, no ambiente de testes. E aí os testes de aceitação acontecendo lá podendo acontecer em UAT, em pré-produção, até mesmo em produção, em stage ou em homologação, né? São diversas formas de chamar, porque também, de novo, né? Cada empresa acaba chamando os seus ambientes de um nome diferente. Eu já trabalhei em lugares que o ambiente de teste se chamava ambiente de desenvolvimento, em outros lugares o ambiente de teste se chamava ambiente de QA, ou ambiente de homologação. Então precisa realmente entender no local que vocês forem trabalhar realmente qual que é a ideia daquele ambiente em si. Deixa eu ver o que mais que é legal comentar com vocês, né? Vocês podem ver ali que é a questão do escopo aqui do que a gente comentou, né? Teste unitário a gente foca só em unidades. Teste de integração em conjunto de unidades agrupadas. Teste de sistema como um todo. Teste de aceitação idem, né? A diferença do teste de sistema para o teste de aceitação, além das pessoas que farão aqueles testes, né? A origem dos dados. Muitas vezes no teste de aceitação você já trabalha com dados reais, com interfaces reais. Assim mesmo como o teste de sistema, o volume de dados costuma ser grande. E aquela coisa, né? O que muda realmente é o ambiente onde eles são executados, e muitas vezes o analista de teste ele chega a participar do teste de aceitação, mas não é de uma forma obrigatória. Bom, com isso a gente fecha aqui a aula 17 das fases de teste. Agora a gente vai para a sessão 8, que no caso é a aula 18, que a gente vai falar sobre as técnicas de teste. Vamos lá, eu espero vocês na próxima aula. Vamos lá, começando a sessão 8, com a aula 18 chamada Técnicas de Teste. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui também tem bastante informação importante, informações também que
Quem pretender um dia estudar, tentar obter a certificação CTFL, são dados que caem na CTFL. Logicamente que aqui um pouco mais mastigado, mas a ideia é que vocês realmente entendam isso. Então a gente começa a primeira técnica de teste aqui em cima de teste funcional ou o teste de caixa preta, a gente acabou de falar sobre eles, né? Quais são as características deles, né? Bom, basicamente a gente ignora o código-fonte no momento do teste. E o software ele é visto como uma caixa preta, né? Como se fosse assim. Vocês podem pensar uma caixa. Ali dentro da caixa você tem todas as engrenagens. Essa caixa é fechada. Você basicamente vê a entrada e vê saindo. Você não sabe o que acontece ali dentro. Por isso que é chamado de caixa preta. O teste, nós QAs acabamos testando o sistema sempre do ponto de vista do usuário. A gente está preocupado com método, classe, função, se é Java, se é Python, se é .NET. A gente está preocupado realmente com o ponto de vista do usuário, com quantos cliques você vai realizar uma ação, se vai funcionar no Google Chrome, como que vai ser o operacional disso num macOS e por aí vai. E é isso, né? O testador está preocupado realmente com como o software funciona e não com o restante. Existem algumas boas práticas que visam amplificar a efetividade dessa técnica do teste funcional. E aí eu vou mostrar essas três aqui na sequência. A primeira é o particionamento de equivalência, depois a análise de valor limite e a tabela de decisão. Realmente reforçando, as três são pontos lá do CTFL, né? Estão nos sílabos. Bom, quando a gente fala de particionamento de equivalência, pensa assim, né? Imagina que você tem um campo, esse campo só recebe números pares. E assim, o QA ele precisa validar se esse campo, né, se ele só recebe número par, como que a gente vai validar a questão do ímpares? A gente vai imputar todos os ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, por aí vai. Realmente a gente precisa colocar tudo isso? Segundo a técnica não, né? A técnica afirma que a gente, basicamente a gente só precisa fazer algumas entradas ali. E aí a gente ordena, né, essas entradas em conjuntos e a gente acaba testando apenas um dado de cada. Então, assim, nesse cenário de receber apenas números pares, o que aqui a gente faz, né? No caso do cenário que formulamos, o número 5 e o número 11 possuem a mesma saída, né? Eles são ímpares. Ou seja, logo se a gente entrar com os dois, o sistema não deve aceitar, porque ele só aceita par. Então, o que a gente faz? A gente só entra com um deles. Então, ao invés de a gente realizar dois testes, entrando com o número 5 e o número 11, a gente só entra com um deles. Pode ser, tanto faz. Vamos entrar aqui com 5, por exemplo. O 5, a saída do sistema vai dizer que é um número não válido, pois ele só aceita números pares. E aí você imagina você com uma massa de dados tão extensa, você tendo 10 números ímpares na sua mão, você não precisa criar 10 testes iguais praticamente. Você só vai testar um usando essa ideia do particionamento de equivalência. Depois eu até recomendo que estiver vendo aqui o curso, dá mais uma pesquisada no Google, tem mais alguns exemplos legais. Eu tentei trazer aqui um exemplo bem simples, realmente, para ficar mais fácil o entendimento da parte de vocês. Agora a análise de valor limite. Eu confesso que isso aqui é uma técnica que eu uso bastante até hoje no meu dia a dia. Que a ideia aqui é que você utilize valores que estejam ali nos limites. Ou seja, nos limites de um input de dados e coisa parecida, né? E por que isso, né? Porque os limites são as áreas onde os testes eles estão mais propensos a indicar defeitos. E aqui, assim, até um exemplo legal aqui, que eu acho que é o exemplo mais fácil de entender. Você tem um sistema onde o usuário, somente um usuário maior de 18 anos que é válido, né? Ou seja, o sistema vai perguntar lá qual é a sua idade, e aí você precisa imputar. A regra de negócio diz que somente usuários acima de 18 anos podem usar o sistema. Ou seja, você não precisa testar de 0 até 18 com todos os números. Então você só testa os valores limites. Você testa primeiramente o 17, que é a gente podemos pensar assim, o primeiro valor inválido. E aí você testa o 18, já é um valor válido, e você testa o 19, que é o primeiro valor válido após o valor inicial. Ou seja, aqui nesse caso você tem que ter um erro com o 17, tem que ter 2 acertos com o 18 e com o 19.
Por que é legal aqui? Muitas vezes, e eu já peguei esse tipo de bug em testes, muitas vezes você tem uma regra de negócio que diz o seguinte: usuários que nem superior a 18 anos. Ou seja, superior a 18 anos deve ser igual ou maior 18. Só que existem desenvolvedores que implementam a regra errado. Eles implementam somente o superior a 18. Ou seja, 18 não pega, só pega 19, 20 para cima. E aí, nesse caso, você acaba abrindo um bug que tem um bug na regra de negócio. Quando você pensa, por exemplo, num site de conteúdo adulto, quem tem 18 anos pode acessar. E não quem tem 19 para cima. Então, com análise de valor limite, você consegue pegar um bug nesse caso. A última aqui, dessa parte aqui do teste de caixa preta, a tabela de decisão. Isso aqui é bem legal, até esse exemplo que eu pus aqui é muito bacana, né? Que ela é uma excelente técnica para você lidar com diversas combinações de valores, né? Valores de entrada e também, né, ali os resultados de saída. E aqui é bem bacana os cenários que eu coloquei, né? Aqui é um cenário contendo, né, algumas questões, por exemplo, o funcionário tem permissão, o produto é válido, o produto tem saldo disponível, quais são as saídas esperadas? Então, ou seja, no primeiro cenário, o meu funcionário ele não tem permissão, ou seja, eu nem consigo fazer o resto do teste. Qual que é a saída esperada que deveria sair no sistema? O funcionário não tem permissão, acabou. O sistema não tem que se preocupar com o produto, se o produto é válido ou se ele tem saldo disponível. Já no segundo cenário, eu tenho um funcionário com permissão, ou seja, eu já caio na parte de produtos. Só que o meu produto ele é inválido. Então, ou seja, nem adianta eu ver a parte do saldo dele. Então, qual que é a minha saída esperada? Que o produto é inválido. Já no 3, o meu funcionário tem permissão e meu produto é válido, só que ele não tem saldo. Qual que é a minha saída esperada? Produto sem saldo. E no meu último cenário, seria aquele cenário realmente de caminho feliz. O funcionário tem permissão, o produto é válido, o produto tem saldo disponível, qual que é a saída esperada? O produto disponível. Pensando no sistema de e-commerce, eu consigo, por exemplo, colocar esse produto num carrinho de compras. Então, a tabela de decisão é muito bacana, dependendo dos inputs que vocês têm, você consegue derivar diversos casos de teste, diversos cenários de teste aqui para esse teste. Passando agora para o teste estrutural, ou o teste de caixa branca, né? Aqui realmente a gente considera a estrutura interna do código, ou seja, você precisa ter o código-fonte em mãos. E aí por isso que você pensa numa caixa branca, como se fosse uma caixa ali com a tampa dela aberta, por exemplo, você consegue ver aquilo tudo que acontece dentro dela. E aí, ou seja, né, por ser baseado na implementação, quando você faz qualquer tipo de alteração, você também vai ter que alterar o teste. Ou seja, se você altera o código, você tem que alterar o teste. E aqui a gente vai falar de duas boas práticas, que é o teste de condição e o teste de ciclo. Bom, o teste de condição é uma técnica simples, pois a sua proposta é avaliar se os operadores lógicos, e quando a gente fala de operador lógico, são aqueles operadores booleanos. Um booleano, ele só tem dois estados, ou true ou false, ou verdadeiro ou falso. Então, ou seja, aqui é bem simples de fazer o teste, né? Basicamente você vai condição por condição, a gente pode pensar um if, até mesmo um while, coisa parecida, e garantir que essas condições não contêm erros. O teste de ciclo já é algo um pouco mais complexo, né? Ele é uma forma de validar as estruturas de repetição, dividindo-se os ciclos em 4 tipos, e aí, que é o tipo desestruturado, o tipo simples, o tipo aninhado e o tipo concatenado. No ciclo desestruturado, é nada mais do que o conjunto de blocos de repetição utilizados de maneira desordenada. Depois, no ciclo simples, uma estrutura de repetição sendo testada, né? Uma estrutura simples no caso. Os ciclos aninhados são aqueles ciclos dentro de ciclos, né? Um if dentro de um if dentro de um while dentro de um if, por aí vai. E por último, né? Mas não mais ou menos importantes, os ciclos concatenados, que são aquelas estruturas de repetição dependentes, ou seja, para testar o bloco 2, você precisa garantir que o bloco 1 é coerente, ou seja, deu true no bloco 1, entra no bloco 2. Então isso aqui é muito importante. Bom, é isso, pessoal. Fechamos aqui a nossa aula 18 sobre as técnicas de teste, que nem eu comentei. Isso aqui também cai na prova da CTFL, quando vocês forem estudar os sílabos. Quem for estudar vai ver isso aqui também, com outros exemplos, também com outras palavras, mas em resumo é isso. Vamos agora para a sessão 9, tipos de teste, para a aula 19. É isso. Agora